Oi, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a nossa conversa é sobre a Tirzedral e sobre os meus primeiros 15 dias aplicando essa medicação, essa tirzepatida nova que eu fui lá no Paraguai comprar e que agora eu trago aqui para você. As primeiras percepções, como foram esses 15 dias, como foi a adaptação. Eu estava vindo da Tirzec e agora para a Tirzedral, se eu já senti algum resultado, efeitos colaterais, enfim. Vamos fazer aqui um apanhado de informações sobre esses primeiros 15 dias. Vem comigo? Eu sou a Gibetinho, sou jornalista, comunicóloga, não sou médica, não sou médica, então nada do que for falado aqui substitui uma consulta médica, tá bom? É só sobre o meu relato pessoal. Eu faço tratamento com a tirzepatida já há 9 meses, 5 deles com a Monjaro, depois eu fiz 3 meses com a Tirzec e agora 15 dias com a Tirzedral. Quando eu estava para ir para Foz do Iguaçu, para atravessar para o Paraguai e fazer minha compra, alguns dias antes a Tirzec foi proibida. E aí as marcas disponíveis no Paraguai são a Gluconex e a Tirzedral. Continuam sendo essas mesmas marcas até o momento. Hoje eu estou gravando esse vídeo, é segunda-feira, 23 de março, tá? E aí eu optei por trazer a Tirzedral para começar a tomar. Na verdade, meu namorado foi comigo, ele também está fazendo tratamento, ele trouxe a Gluconex e eu trouxe a Tirzedral. Por quê? A Gluconex, a gente tinha tido relato próximo da gente com atendimento com um médico que está acompanhando bastante as tirzepatidas lá do Paraguai, e ele sugeriu que a Gluconex está tendo um bom resultado para quem tem gordura visceral. E é o caso de Francisco, meu companheiro, meu namorado. Então, Francisco trouxe a Gluconex e eu entrei com a Tirzedral. Por quê? A Tirzedral é produzida pelo Laboratório Catedral, que é um laboratório super tradicional no Paraguai, se eu não me engano, é o mais antigo, tem 9 décadas, 90 anos de existência lá, é muito bem conceituado. E era uma novidade, então eu quis trazer para conhecer, e assim também a gente tem duas marcas para observar e trazer aqui para vocês os relatos. Porém, eu comecei tomando a Tirzedral e Francisco ainda não começou a Gluconex, porque a gente tinha algumas doses da Tirzec ainda para utilizar. Acredito que hoje ele toma a última dose da Tirzec, acredito que sim, tem pouquinho na ampola, e aí imagino que na próxima semana ele já vai começar a tomar a Gluconex, mas por enquanto não. Eu optei por começar a Tirzedral antes, porque vocês estavam tão curiosos quanto eu, né? Eu também estava bem curiosa para saber mais sobre a Tirzedral. Então, ele seguiu com a Tirzec e eu já comecei com a Tirzedral. Tá? Como é uma medicação muito recente, a gente não tem quase nada sobre ela, né? Não tem muitos relatos. Deixa eu até pegar aqui. Ó, eu trouxe ainda nessa versão aqui, ó, nessa versão que é a de seringa, que estava sendo vendida na semana que eu fui lá, porque ela tinha acabado de chegar nas farmácias, a versão, a caixa de 60 miligramas, né, que seja, com 4 seringuinhas dessa daqui, com 15 mg. Tá? Agora, se você for para o Paraguai, agora você já vai encontrar ela em versão ampola também, o que facilita bastante o fracionamento. E em versão com 4 ampolas, o que eu acho ótimo. A Tirzec, ela era uma ampola só, que durava ali, você ia fracionando e ia tomando ela por muito tempo. Mas eu acho que essa versão, tanto da Tirzedral quanto da Gluconex, está vindo fracionada em 4 ampolas, cada uma com 15 miligramas, eu acho ela mais interessante. Por quê? Você não fica com essa ampola aberta por tanto tempo. Você não vai enfiar e tirar seringa, injeção, agulha dela por tanto tempo. Então, eu imagino que evita a oxidação dessa medicação, ela deve manter ali mais segura por mais tempo, né? Então, quem precisa fracionar, que está tomando pequenas doses, está tomando 2,5, 5, você imagina aquela ampola única ali ia ficar aberta por meses, né? Aberta não, que ela tá lacrada, mas fica introduzindo e tirando agulha ali o tempo todo. Então, eu imagino que corre o risco de você perder essa medicação. Agora, com as ampolas separadinhas, já isso é mais fácil, né? É menos arriscado. A ampola dura mais tempo. Na pior das hipóteses, que se você estiver tomando dose mínima, que é 2,5,
uma ampola de 15, ela vai ficar aberta por 6 semanas. Então, vamos supor que na quinta semana você percebe que ela oxidou, mudou a cor, tá meio esquisita, mudou um pouco ali, a viscosidade, você descarta, você vai perder uma dose, não vai perder a ampola inteira, né? Então, acho muito mais viável para quem está tomando pequenas doses. Bom, vamos lá, vamos falar de como foi a minha percepção inicial. Eu comecei tomando no dia 8 de março, 9 de março, perdão, no dia 9 de março, segunda-feira. Então, hoje eu tomei a terceira dose, ou seja, eu concluí 15 dias de tratamento, tá? Na minha primeira semana, eu até falei algumas coisas disso sobre isso no Instagram, acho que numa live aqui outro dia. Cara, no domingo eu tinha comido algo que não me fez bem, então eu amanheci com cólica intestinal, hum, com meu intestino não estava muito legal, mas mesmo assim eu optei por tomar a medicação. E aí eu tive, assim, passei mal na segunda e na terça-feira, eu fui melhorar um pouco na quarta, porque eu tomei, entrei com medicação para cessar a diarreia e tudo mais. Mas eu fiquei, assim, meio mal. E eu já tinha tido outros relatos de pessoas que tomaram também a Tirzedral, relatando essa diarreia nessa adaptação, na primeira dose, tá? Então, é um efeito colateral que pode acontecer com algumas pessoas. Outras pessoas têm relato também dessa instabilidade gastrointestinal com a tirzepatida, né? Às vezes soltando, às vezes prendendo o intestino. Então, é um efeito colateral já esperado na tirzepatida, tá? Com a Tirzec eu tive pouco. E eu não tinha tido, assim, diarreia desse jeito como foi. Mas pode ser porque eu já não estava bem por conta de algo que eu comi no domingo, tá? Então, não leva isso como regra. Pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas, fora isso, o que que eu percebi já nessa primeira semana? De cara, eu tive uma saciedade muito grande. Com a Tirzec, eu tomava ela na segunda-feira eu comia normalmente. Eu ia ter aquela coisa de saciedade mesmo, assim, na terça, na quarta, né? Então, terça e quarta-feira eu já tinha bem menos fome, mas ainda assim, com a Tirzec eu nunca deixei de ter fome. Eu tinha menos vontade de comer, assim, de beliscar e tal, me sentia mais saciada. Às vezes, na terça, na quarta-feira, né, logo depois eu tomava a medicação na segunda, na terça, na quarta, às vezes trabalhando, passava da hora de comer, e aí eu ia perceber, era tipo 2h30 da tarde que eu não tinha almoçado, mas logo depois eu já começava a ter fome. Então, eu nunca deixei de ter fome, nem com a Monjaro, nem com a Tirzec. Com a Tirzedral, o que que eu percebi? A saciedade veio muito rápido, então já na segunda noite eu já não tive fome, e eu não tive fome na terça, na quarta, na quinta, eu fui ter fome, tipo, na sexta de manhã, que foi a primeira vez que eu tive fome. Nessa última semana isso se repetiu. Eu passei até comendo, tipo, eu ia comer porque eu sabia que estava na hora de almoçar e aí eu parava para comer. Mas eu não tive fome, então ela causa uma supressão de fome, pelo menos para mim, a supressão de fome foi muito boa. Então, eu fui ter fome na sexta-feira, agora de novo na segunda semana. Na segunda semana eu não tive diarreia, tá? Não tive diarreia, nada disso. Mas a supressão de fome também veio bem legal, e aí eu fui ter fome nessa segunda semana, na sexta-feira. Eu tive um episódio nessas semanas, gente, que semanas difíceis, né? Quem tá me acompanhando no Instagram sabe que eu tive a morte de um bichinho aqui, de um pet, né? Eu tinha 2 gatinhos, um deles adoeceu e faleceu nessa última semana. E ainda estou um bocado abalada sobre isso, estou tentando não falar muito sobre isso, porque eu começo a falar, eu começo a ficar emotiva, mas assim, o que pode ter também dado essa diferença na fome? Talvez, mas assim, eu nunca tive ansiedade, essas coisas sempre foram gatilhos para buscar comida, para comer porcaria, para me acabar de comer um chocolate, para pedir uma pizza, comer metade da pizza de uma vez. Isso não aconteceu. Tá? Então, não tive essa compulsão de, me acalmar com comida,
né, me acalentar com comida, coisa que era uma compulsão muito comum antes da tirzepatida na minha vida. Então, isso é um bom sinal, né, que a tirzepatida está funcionando, está agindo, é para isso mesmo, ela tem bons resultados nessa questão do controle da compulsão, dos gatilhos, né, então isso foi muito positivo. Hoje eu me pesei, então eu ainda estou terminando o meu ciclo menstrual, então hoje não era o melhor dia para me pesar, possivelmente o melhor dia ia ser na terça ou na quarta-feira, mas ainda assim já tive resultado, tá? Então se você está aqui querendo saber, emagreceu, deu diferença na balança? Sim, deu diferença na balança. Eu venho fazendo esse acompanhamento e eu já falo disso há bastante tempo aqui, tem vários vídeos falando que o meu emagrecimento, então já há 9 meses, ele já entrou naquela fase que é de 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg por mês, não é mais aquele pico de emagrecimento das primeiras semanas. Se você está começando a fazer tratamento com a tirzepatida ou vai começar, tenha isso em mente, tá? Que você não vai emagrecer 10 quilos no primeiro mês, mais 10 quilos no segundo mês. Isso é raro de acontecer. Isso é raro. São pouquíssimas pessoas que têm um emagrecimento muito grande assim nos primeiros meses. Acontece? Tá, a gente sabe que tem casos, mas não é a regra, tá? A maior parte das pessoas tem um emagrecimento bacana no primeiro mês, 1 quilo por semana, às vezes até um pouco mais, e aí no segundo mês isso já começa a decair. Então, no segundo mês já vira 2,5 kg, 3 quilos, no terceiro mês já 1,5 kg, 2, e depois começa a ter um emagrecimento 1 quilo, 1,5 kg, dependendo do quanto você tem a perder, né? E de outros tantos fatores. Eu sou uma pessoa grande, eu tenho 1,75 m, eu estava pesando 115 quilos no início do tratamento e hoje eu me pesei de manhã com 96,2. Estou muito feliz. No dia 9, o meu peso tinha sido 96,9. Então, já teve 96,9, 96,8. Então, já foram 600 gramas de emagrecimento nesses primeiros 15 dias. Considerando aí, se a gente for levar essa média, vai dar 1,2 kg por mês, que tá ótimo. É isso mesmo. Eu já sei que eu já estou muito próximo do, assim, do meu peso alvo, né? E, e aí esse emagrecimento ele é mais lento, né? Então, estou plenamente satisfeita e consciente do meu processo de emagrecimento. Ah, eu estou buscando os 90 quilos. Quando chegar nos 90 quilos, a gente vai junto com o corpo médico que me atende, entender quanto ainda de gordura tem a perder, se faz sentido continuar o processo de emagrecimento ou se a gente já vai entrar na consolidação. Mas fato é que eu já emagreci bastante, né? Já emagreci mais de 18 quilos nesse processo e tô bem feliz, tá bom? Então, hoje eu já sinto uma diferença tremenda na minha vida, na minha saúde. Meus exames estão bem estáveis, de hemoglobina glicada, colesterol, triglicerídeos e tudo mais. Então, tem aí um caminho ainda de emagrecimento pela frente, mas já muito feliz com o meu resultado. Chegar em 96 quilos já é uma baita evolução, né? Para quem estava com 115 há 8, 9 meses atrás, gente. Sair dos 3 dígitos já foi uma grande vitória e continuar emagrecendo também. Então, eu imagino que eu tenho aí mais uns 4, 5 meses pela frente até alcançar os 95 quilos, tá bom? O que que a gente vai fazer agora? Qual que é a estratégia aqui? Continuar com a Tirzedral. Então, hoje eu estou tomando 12 mg, né? Eu até tinha ido com a Tirzec já para 12,5. Como na primeira semana de Tirzedral, eu me senti bem enjoada também, com náusea, sabe? Os primeiros dias, até náusea de perfume, assim, tava me dando muita náusea. Então, na segunda semana, eu voltei um pouquinho, isso é importante falar. Eu voltei um pouquinho e passei a aplicar 42 UIs, né, na seringa. A dose da Tirzedral na seringa seria de 12,5 na seringa seria 42 UIs. Aí eu voltei 2 UIs para trás e estou aplicando 40 UIs. Então, apliquei na segunda semana 40 UIs
e agora a terceira dose, hoje eu apliquei de novo 40 Uis, tá? Um pouquinho menos dos 12,5. Semana passada eu já não tive náusea, já foi bem legal, foi tranquilo, e vamos ver essa semana. Se tudo der certo, eu vou continuar tomando esses 40 Uis, um pouquinho menos. Se a gente for fazer a conta certinha, eu tô tomando 11,9 miligramas, tá? A facilidade da fracionada, né, gente? Quando a gente toma uma caneta, a caneta da Monjaro, que é aquela dose única que você aplica ali e acabou, você não tem a possibilidade de fracionar, né? Agora, com a fracionada, a gente consegue fazer um pequeno ajuste e voltar um pouquinho a medicação. Você tá se sentindo muito mal, seu efeito colateral bateu muito forte, né? E entendendo isso junto com o seu médico, de como que você pode ajustar. Usando isso com muita responsabilidade, né, gente? A gente precisa dizer por que que os médicos têm medo de passar a tirzepatida fracionada para a gente tomar? Porque justamente eles sabem que está na nossa mão. A gente pode fracionar para mais ou para menos. E isso é um risco, né? Então tem que ser feito com muita responsabilidade. Não aumentar a sua dose simplesmente porque você achou que você vai emagrecer mais rápido. Não é assim que funciona. Aumento de dose vem junto com efeitos colaterais, mas complicando, vem junto com um tratamento mais caro, né? Encarece seu tratamento. A gente não emagrece muito mais porque aumentou a dose. Normalmente você emagrece na continuidade do tratamento, né? E não porque você aumentou a dose demais. Aumentar a dose para além do que você precisa só vai te dar mais efeito colateral, né? Então só vai fazer você passar mal. Então, cuidado, faça isso com muita responsabilidade. E aí eu sei que tem perguntas que vão vir agora sobre como fracionar a tirzedral. Não é igual a tirzedral, o fracionamento da tirzedral não é igual da Gluconex, tá? Você está tomando a Tirzec, a Lipolese, a TG, a Lipolese não é MD, tá? A Lipolese normal, a MD tem uma dose diferente. Ou qualquer tirzepatida que você vê lá que é 15 mg por 0,5 ml, elas são do mesmo tipo de fracionamento da tirzedral, tá? Eu já tenho aqui na comunidade essa tabela de fracionamento, também está disponível lá no meu Instagram, essa tabela de fracionamento. Se você está tomando a Gluconex ou pretende trazer a Gluconex, está tudo certo, tem diferença nesse fracionamento. A Gluconex ela é mais diluída, ou seja, ela é 15 mg por 1 ml, não meio ml, 1 ml. Então, a tabela de fracionamento ela é diferente. Tem disponível na nossa comunidade, tá bom? Eu já coloquei lá as duas tabelas para facilitar a vida de vocês de como fracionar dependendo da sua dose. Mas já tem vídeo aqui no canal também falando sobre isso e tudo mais, tá? Ah, Gi, quero saber como ir buscar. Eu posso trazer de forma legal? Pode trazer de forma legal. Tem vídeo aqui também. Eu vou fazer uma atualização essa semana de como ir para o Paraguai, o que que você precisa saber, básico que você precisa saber para ir para o Paraguai, mas tem um guia, inclusive, de viagem para buscar sua tirzepatida, que te dá todas as dicas, todas as orientações, um PDF para você salvar no celular e levar na viagem, com um mapa e tudo mais, disponível para os nossos membros, tá bom? Então, por R$ 7,90 por mês, R$ 7,99, se eu não estou enganada, por mês, você vira membro do canal, e aí você tem acesso prioritário aos vídeos, acesso prioritário aos materiais que a gente disponibiliza. Nesse Google Drive que está disponibilizado lá, tem esse guia para você baixar, tem uma aula completa sobre esse guia aqui no YouTube para membros, disponível para membros, e outras tantas coisas e outros benefícios que a gente está trazendo para os membros do canal, tá bom? Então, ficou com dúvida? Dá uma olhadinha aqui no canal que tem muito vídeo esclarecendo a maior parte das dúvidas que você imaginar, e toda semana tem conteúdo novo chegando por aqui, tá bom? Beijo grande para você, que seja uma semana muito leve, muito boa, com muita saúde, e antes de fracionar sua tirzepatida, confere se está tomando a dose certa. Beijo grande, até a próxima.